Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre a Guerra Fria. Vamos lá? Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, ela corresponde ao período que vai do pós-Segunda Guerra Mundial até 1991. Alguns tratam como marco importante a queda do Muro de Berlim em 1989. De todo modo, vamos aqui entender o período da Guerra Fria, que vai entre 1945 a 1991. E o que foi esse período da Guerra Fria? Por que esse nome? Pois bem, o termo Guerra Fria ele se refere a um conflito ideológico, político, diplomático e econômico entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Então, temos aqui, na nova ordem mundial que se formou em consequência da Segunda Guerra Mundial, estabeleceram-se dois blocos fortemente antagônicos, ou seja, contrários: o dos países socialistas e o dos países capitalistas. Esse enfrentamento se dava nos campos econômicos, políticos e ideológicos e ficou conhecido como Guerra Fria. Mas, professor, por que Guerra Fria? Foi uma guerra no frio? Não. Se dá esse título porque, apesar desses conflitos entre Estados Unidos e a União Soviética, eles não entraram em conflito bélico, armado direto. Eles apoiaram países em guerra, como na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. Então, cada lado apoiando um país. Mas os dois diretamente, felizmente, não chegaram a entrar em conflito direto. Ok? Continuemos. Fim da Segunda Guerra Mundial. O final da Segunda Guerra Mundial ele é marcado por alguns eventos tristes. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos soltam uma bomba nuclear, a Little Boy, na cidade de Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, vem uma segunda bomba, a Fat Man, que é jogada na cidade de Nagasaki. Essas bombas, elas vão marcar ali o término da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o Japão vai assinar sua rendição, e aí temos o final da Segunda Guerra Mundial. Após o final da Segunda Guerra Mundial, temos o enfraquecimento das grandes potências europeias, como Inglaterra, França, Alemanha. E aí, desse final de conflitos, surgem duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí nós temos uma bipolaridade, ou seja, temos dois pontos de grande poder no mundo. E aí vai se iniciar uma disputa pelo controle, pela hegemonia mundial, posto que é o que nós chamamos de Guerra Fria, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Temos aqui uma imagem marcando o que chamamos de mundo, né, de mundo bipolar. Aqui nessa imagem, aqui, esse amarelo creme aqui, e temos os Estados Unidos e seus aliados, e na parte clarinha aqui branca temos os países comunistas. Essas chamas aqui serão onde vão explodir alguns conflitos, algumas crises mais importantes, que numa aula posterior iremos analisar, como a Guerra da Coreia, Cuba, vamos ter a chamada crise dos mísseis, enfim, Guerra da Indochina. Continuamos. Conferência de Alta. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial terminar, e pouco depois dela terminar, houveram algumas conferências, algumas reuniões. Vamos tratar de algumas delas nesta aula.
Conferência de Alta. Nessa conferência, ela fica decidido o seguinte, que vai decidir sobre a ocupação da Alemanha, né? A Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial, e como é que essa Alemanha vai ser ocupada? Nós temos aqui na imagem, representando a Inglaterra, o primeiro-ministro, aqui o primeiro à esquerda aqui, Winston Churchill. No meio dele, ao lado dele, temos o Franklin Delano Roosevelt, que na época era o presidente dos Estados Unidos, e aqui, com essa boina aqui, temos o Joseph Stalin, né, que era o chefe, aí, o líder da União Soviética. O que ficou decidido nessa conferência de Alta, ou Conferência da Crimeia, que era o local onde ocorreu esta conferência? Ela representou um conjunto de reuniões que ocorreram no final do ano de 1945, que teve fim à Segunda Guerra Mundial. O objetivo central dessa conferência era determinar a divisão dos territórios europeus, além de apresentar a ordem internacional no período pós-guerra. O evento recebeu esse nome em referência ao local que ocorreram, ou seja, na cidade de Yalta, na região da Crimeia. Uma curiosidade é que o Franklin Roosevelt, quando a guerra vai ter fim, ele já tinha falecido, né? Ele não ficou vivo até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um problema de saúde, e veio a óbito antes mesmo do final do conflito. Temos aqui o mapa, a região da Crimeia, aqui nesse círculo vermelho. Conferência de Potsdam ocorreu em 1949, e nela ficou decidida a divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de ocupação. Vejam, é uma divisão dentro de outra divisão. Temos a divisão da Alemanha, aqui, essa imagem aqui, e temos a divisão de Berlim, que no caso era a capital da Alemanha. Então, temos 2 divisões, do país e da capital, que ficariam divididas entre União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra, que eram os 4 países chamados os aliados, que, do outro lado, tínhamos os países do eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão. Os aliados saem vencedores e agora estão dividindo aí a Alemanha e sua capital. Divisão da Alemanha. Ela foi dividida entre República Democrática da Alemanha, que era a parte da Alemanha Oriental, República Federal da Alemanha, que era a parte ocidental. Berlim se torna o principal alvo de investimentos norte-americanos e que obtém grande desenvolvimento. Em 1961, para conter a imigração de pessoas que saíam do Oriente para vir para o Ocidente, os comunistas constroem um muro dividindo a cidade, o famoso Muro de Berlim, construído em 1961. Em 1947, é criado o Plano Marshall pelos Estados Unidos, que é um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais. A ideia do Plano Marshall era reduzir a influência soviética comunista nesses países. Então, os Estados Unidos, ao auxiliar esses países, tanto ele barra ali a influência da União Soviética, como adquire aliados. E aí, em 1949, a União Soviética cria um plano semelhante, o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que é uma versão soviética do Plano Marshall. Temos aqui ao lado os 2 símbolos destes planos. O primeiro aí em cima temos o símbolo do Plano Marshall e abaixo temos o símbolo aí do Comecon. Doutrina Truman. Segundo essa doutrina, o nome vem do Harry Truman, que seria presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiariam as nações livres
Ou seja, quem eram as nações livres? Quais eram as nações livres? Eram aquelas nações, na visão dos Estados Unidos, que defendiam o capitalismo, e eles viam a União Soviética como um regime ditatorial, viam o socialismo, o comunismo como algo oposto à ideia de liberdade e democracia. Então, os Estados Unidos apoiariam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. Então, é um combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Do outro lado, é criado o Cominform, que é o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, que é a união de partidos comunistas europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, vejam que este plano da União Soviética é meio que uma versão da doutrina Truman. Em 1949, é criada a OTAN, que existe até hoje, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a OTAN. A OTAN ela é uma aliança militar entre países capitalistas. Ou seja, se você atacar um desses países, automaticamente você está atacando os outros. Então, mexeu com um, mexeu com todos. Deu para entender? No início, alguns países que fazem parte dessa aliança militar são Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália. Depois teremos a Grécia, a Turquia e a Alemanha Ocidental. Em 1955, é criado o Pacto de Varsóvia, que é uma versão da OTAN, é uma aliança militar de países do leste europeu. Então, esse Pacto de Varsóvia, assim como a OTAN, também é uma aliança militar, nesse caso, entre países do leste europeu. E aí temos a União Soviética, a Albânia, a Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia e, posteriormente, Cuba, e esse outro agora, confesso que deu um branco, eu não lembro, ok? Ou seja, nós temos duas alianças militares aqui, OTAN e o Pacto de Varsóvia. Temos aqui um mapa mostrando essas alianças militares. Essa parte em azul claro e esse azul mais escuro seriam a parte capitalista, e esse mais em vermelho, vermelho claro ali, representaria as alianças referentes à União Soviética. Corrida armamentista. Antes de continuarmos, vejam que é uma disputa em vários campos, econômicos, políticos, ideológicos. Né? Como eu falei lá no início da aula, eles não vão entrar em conflito direto. Todavia, em vários campos ali existe uma disputa, né? Para ver quem sai na frente, um respondendo ao outro. E agora vamos para o campo armamentista. Corrida armamentista. Processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Ao mesmo tempo, um país se sente ameaçado pelo aumento do poder militar do outro. Era o que acontecia durante a Guerra Fria. Investindo em seu aparato de defesa. É tipo, olha, eles estão se armando, então vamos investir em armas também. Com isso, vai surgindo um círculo vicioso, no qual os dois países começam a se armar e se armar numa desconfiança mútua. Então, tipo, olha, eles criaram, sei lá, um míssil superpoderoso, vamos criar um também. Né? É uma disputa sem fim, porque enquanto o outro investe, esse também vai responder e vice-versa. Macartismo. Esse macartismo, esse termo vem de um senador, o Joseph Eugene McCarthy. Ele vai ocorrer nos anos de 1950 e ficou conhecido como caça às bruxas, entre aspas. E quem eram as bruxas aqui para eles? Eram os comunistas, eram os aliados da União Soviética, eram aqueles opositores ao capitalismo. Perseguições nos Estados Unidos a artistas, intelectuais e funcionários de setores governamentais suspeitos de ligações com comunistas. Então, havia uma procura, uma perseguição, algumas pessoas foram punidas,
acusadas de espionagem. Realmente foram encontrados casos de espiões, e durante esse período se criou uma histeria anticomunista, né? Havia uma desconfiança muito grande, muitas pessoas eram suspeitas, quem nutrisse alguma discordância com os Estados Unidos ou com seus ideais capitalistas era visto como um inimigo. Enfim, há uma histeria ali, há um burburinho muito grande em relação ao comunismo. Corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética disputavam o poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como, por exemplo, foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar um homem à Lua. Então, veja, é a disputa que a gente vem comentando. Alguns desses principais fatos dessa corrida espacial são os seguintes. Em 1957, a União Soviética coloca o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik, que nesse satélite vai o primeiro ser vivo a entrar em órbita, que era uma cadelinha linda chamada Laika. Vocês podem pesquisar aí e ver essa imagem dessa cadelinha. Em 1958, os Estados Unidos respondem com o Explorer 1. Em 1961, a União Soviética coloca o primeiro homem no espaço, o russo Yuri Gagarin. Em 1969, os Estados Unidos colocam o ser humano na Lua, na Apollo 11. Vejam que realmente é uma corrida, né, espacial, né, uma disputa ali para quem vai mais longe, para ver quem chega primeiro, mas os Estados Unidos chegam primeiro aí à Lua em 1969, que inclusive foi transmitido ao vivo o pouso dos tripulantes da Apollo 11 na Lua. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre a Guerra Fria, e a gente vai falar sobre alguns conflitos desse período. Vou ficando por aqui e até a próxima.